Se a atuação contra a equipe do Atlético Goianiense não fez a gente ficar tão tranquilo, a sexta-feira já começa com uma notícia maravilhosa. Depois do julgamento, Lucas Esquivel pega apenas um jogo, já cumpriu na última partida contra a equipe do Vasco da Gama, ou seja, Lucas Esquivel liberado para enfrentar a equipe do Flamengo. E aí a gente tem um monte de coisa para falar e vamos fugir daquele óbvio, né, que o Lucas Esquivel é muito importante, que vai ser fundamental para a gente tentar fazer alguma coisa contra o Flamengo. A ideia é tentar entender qual é o real impacto do Lucas Esquivel. E o primeiro deles, para mim, é em relação à formação. Por quê? Com a lesão do Teran e essa previsão de retorno só depois da Copa do Mundo, a gente fica ainda mais no limite quando o assunto é zaga. E a gente sabe que hoje, com a Aguirre titular, com o Arthur titular, a entrada do Léo Pelela se tornaria cada vez mais real. Então a presença do Esquivel bota o Léo numa condição de ser o primeiro reserva ali da zaga. Mas vamos ser sinceros, antes o primeiro reserva do que o titular da posição. Então, para mim, esse é o primeiro ponto a ser dito. Segundo ponto, agora eu vou falar um pouquinho do impacto do Esquivel na equipe do Atlético. Cara, todo mundo sabe que o Esquivel é uma das peças mais criativas do time do Atlético. E aí a gente fala de um Atlético que vem sofrendo cada vez mais para criar situações de gol. No jogo contra o Grêmio, beleza, tinha menos um, mas querendo ou não. No jogo contra o Vasco e no jogo contra o Atlético Goianiense, 0 gols. Ou seja, o Atlético vem passando por um problema ofensivo muito claro. E aí, cara, não tem como a gente negar que o Esquivel é um dos nossos principais caminhos para essa tentativa de criar situações, essa tentativa de chegar mais perto do gol adversário, e a gente sabe que o Flamengo tem uma defesa muito sólida. Então, o Esquivel, ele pode ser o cara de um passe em profundidade nas costas da defesa para o Viveiros correr, ou pelo menos para botar o Viveiros em disputa de uma maneira mais equilibrada, porque o Viveiros só tá pegando tiro de canhão para duelar contra dois, contra três. Então acho que nesse sentido a gente pode ter o Esquivel fazendo esse papel de dar uma bola mais coordenada, dar uma bola mais direcionada pro Viveiros. É o cara da bola parada. A bola parada vem sendo responsável pelas chances mais perigosas do Atlético nos últimos jogos. Cara, contra o Grêmio, situação tirada em cima da linha. Contra o Atlético Goianiense, situação tirada em cima da linha. Contra o Vasco, cara, por um milésimo a gente não empata a situação ali, o jogo no último minuto. E a gente sabe que de todos os cobradores de bola parada, o Lucas Esquivel acaba sendo um dos melhores. Então é mais um ponto para ser levado em consideração. É um jogador que tem muita capacidade de fazer o Atlético ser um pouquinho mais inteligente no sentido de ter superioridade numérica na zona da bola, que é aquele jogador que entende, pô, a bola tá no meio campo, eu vou me juntar ali, para quando o Flamengo vier pressionar, a gente ter mais jogador ali no entorno. Eu vou estar na base da jogada porque eu preciso qualificar a saída de bola ali. Se o Flamengo vier pressionar, eu tenho qualidade de fazer essa pressão do Flamengo ficar um pouquinho mais quebrada. Então, acho que nesse sentido é muito importante, cara. São jogos, esse jogo contra o Flamengo, assim, são poucos jogos que são tão difíceis no Campeonato Brasileiro. São poucos jogos que são tão difíceis. A gente precisa também entender o potencial do adversário para a gente poder vislumbrar o que a gente pode fazer no jogo. Flamengo e Palmeiras estão num patamar diferente. Eu acho que a gente viu o Vitória derrotando o Flamengo e, querendo ou não, isso dá uma humanizada no time do Flamengo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente começa a olhar com o Flamengo muito mais naquela perspectiva do si se puede. Sabe? Que as torcidas latinas gostam tanto de falar, si se puede. Mas eu acho que para isso a gente precisa ter nossas principais referências em campo. Eu adoro o Léo Derek. Adoro. Acho que vai virar um baita de um lateral. E se duvidar, pode até ser titular, junto ao Esquivel. Mas a gente precisa ter o Esquivel em campo, a gente precisa ter Viveiros em campo, a gente precisa ter esses jogadores mais preparados para jogo grande em campo. Porque se a gente conseguir oferecer alguma resistência pro Flamengo, o jogo vai ser uma verdadeira guerra. Se a gente conseguir oferecer uma resistência pro Flamengo, a gente vai precisar dos nossos guerreiros mais fortes ali. E o Esquivel, volto a dizer, pra mim é um dos melhores jogadores hoje do futebol brasileiro.
Pela capacidade de impacto dele, pela capacidade de influência dele, pela capacidade de fazer a diferença dele em fases diferentes do jogo. Então, pra mim é muito claro. É um Atlético com Esquivel, é um Atlético sem Esquivel e durante essa semana a gente já mostrou os números. O Atlético com Esquivel, cerca de 60% de aproveitamento. Volto a dizer, se a gente consegue manter um aproveitamento de 60% no Campeonato Brasileiro, a gente fala de uma campanha que beira ali Libertadores. Sem Esquivel, a situação ela cai bastante, 48%. Então, assim, é entender que talvez seja o nosso jogador mais importante ali. Óbvio que junto ao Viveiros, não tem como negar a importância do Viveiros, mas é aquilo. Para o Viveiros funcionar, a gente também precisa do Esquivel. Para o Viveiros funcionar, a gente também precisa de tudo que o Esquivel influencia em campo. E aí a gente fala de um jogador que está assumindo quase que o papel de camisa 10, né? A gente sempre falou que o Esquivel é camisa 10 da lateral esquerda, hoje é o Esquivel camisa 10 da zaga. Mas assim, questão de responsabilidade criativa, questão de protagonismo mesmo, questão de capacidade de decidir jogos, cara, o Esquivel é quase um camisa 10. O Esquivel é. Vou além, o Esquivel é o camisa 10 do time do Atlético. Então, no final das contas, cara, grande notícia esse efeito suspensivo ter saído e a gente poder contar com o Esquivel contra o Flamengo. Porque vai que a gente ganha do Flamengo. Vai que o aproveitamento dentro de casa do Atlético, ele realmente é poderoso ao ponto da gente ganhar um dos jogos mais difíceis do Campeonato Brasileiro. Cara, isso gera um impacto na campanha do Atlético como um todo surreal, pô. Surreal. Se o Atlético ganha do Flamengo, muda ânimo, muda astral, muda fase, muda tudo. Sendo bem sincero, eu acho que até o Petralha fica mais motivado para contratar. Então, que a gente pegue esse jogo, entenda que pode ser um respiro pra gente manter uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo e aí ficar ainda mais tranquilo pra segunda metade da competição. Mas é o famoso jogo que muda o ambiente, cara. É o famoso jogo que muda cenário, é o famoso jogo que muda tudo. A realidade é que pode mudar tudo. E se você me perguntar, pô, qual é a chance do Atlético vencer sem o Esquivel? Eu diria quase que nenhuma. Eu já acho que vencer com o Esquivel a chance é baixíssima. Vencer sem o Esquivel, a chance é muito, muito, muito pequena. Então, que bom que a gente tem a presença do Lucas Esquivel e que a torcida também faça a vida do Flamengo um inferninho. Tá liberado, pô. Tá liberado. Pode incomodar a vida dos caras. Pode encher o saco da vida dos caras. Eu libero. Valeu, pessoal? Enfim, celebrar essa ótima notícia com vocês depois de um jogo não tão bom do Furacão.